Eu sou a educadora Mônica Soltal e vou apresentar a vocês a nossa linha de jogos educativos. Este é o jogo O Resultado É. É para ser aplicado para crianças a partir de 4 anos de idade. Então, ele pode ser aplicado a uma criança, então pode ser trabalhado de forma individual, pode ser trabalhado em duplas, pode ser trabalhado em trios, pode ser trabalhado com a turma toda, desde que cada criança tenha o seu tabuleiro. Então aqui, quais são os materiais, né, que formam o jogo? Então, 1 ou 2 tabuleiros, conforme depende da regra que vai ser utilizado na sua aplicação, certo? Mas o tabuleiro ele é formado por um tabuleiro retangular com números de 1 a 9 e também acompanham cada tabuleiro 4 marcadores da mesma cor, certo? Então o jogo ele vem com 2 tabuleiros, né, e 8 marcadores, sendo 4 de cada cor, certo? Então existe a possibilidade aí de trabalhar individual ou em dupla ou também com um tabuleiro só, 2 crianças podendo estar jogando, certo? Então vamos às regras do jogo. Então cada criança com o seu tabuleiro numerado de 1 a 9 e seus 4 círculos. Então eu vou utilizar esse aqui para explicar para vocês, certo? Então o educador irá aplicar o jogo a partir de comandos que serão elaborados com base no conhecimento das crianças e nos objetivos do seu planejamento. Cada criança irá jogar no seu tabuleiro e todas seguem simultaneamente os comandos do educador. Sendo assim, percebe-se que pode ser aplicado para uma criança, para 2, para 3 ou para a turma inteira, certo? Então, o educador fala um número e pede que a criança coloque um círculo sobre esse número e após solicita que represente essa quantidade com material de contagem. Por exemplo, ela fala lá, número 5, a criança vai colocar então o marcador sobre esse número 5. E se a criança é da educação infantil, o educador vai pedir que represente essa quantidade por meio de material de contagem. Olha como vai ficar interessante para a construção do número. Então ele vai estar associando, né, aqui o numeral, né, a sua respectiva quantidade. Então, e cada um na sua mesinha com o seu material. Então fica muito interessante numa sala de aula. O professor dando todos os comandos, né, e todas as crianças interagindo simultaneamente. Então, bem interessante fica. Depois, colocar 2 ou mais círculos sobre 2 ou mais números cuja soma, diferença, produto ou quociente dê um determinado valor. Por exemplo, coloque 2 círculos sobre 2 números cuja soma seja 10. Então as crianças terão várias possibilidades. Ela pode colocar no 6 e no 4, ela pode colocar no 7 e no 3, ela pode colocar no 5 e no 5. Então eles vão observando que existe várias possibilidades de dar a mesma soma. Isso é interessante, porque às vezes a criança ela não percebe essa possibilidade diferente, né? Às vezes ela faz lá 5 mais 5 dá 10. E ela vê o coleguinha que colocou o 6 mais o 4 que deu 10 também. Opa, existem outras possibilidades de dar o 10. Então isso torna interessante, né? E estimula as crianças à aprendizagem. Também poderíamos pedir 2 números cujo produto seja 12. Então, uma criança pode colocar no 6 e no 2, 2 vezes 6, 12. A outra já pode colocar no 13 e no 4, 3 vezes 4, 12. E com isso, eles vão estar fixando a tabuada da multiplicação, né? E de uma forma descontraída, por meio do lúdico, por meio da brincadeira. E isso se torna, né, uma aprendizagem fascinante.
Então, com mais algumas sugestões, ó. 3 números cuja soma seja 8, 2 números cuja diferença é 3. Então, no folder que acompanha o jogo, eu dou várias sugestões de atividades, né? Vários comandos para que o professor possa estar trabalhando em sala de aula, e até mesmo a partir dos comandos que eu dou como sugestão, o professor vai tendo outras ideias conforme o seu planejamento. Tá? Nesta regra específica que eu estou falando aqui, então o educador vai fazendo questionamentos e verificando os erros e os acertos da sua turma. Então ele vai verificando quais as dificuldades que a criança tem em determinado conhecimento matemático, né, daquele momento que ele está trabalhando. Então cada criança terá o seu marcador para os respectivos acertos. Então é interessante que ela tenha uma folhinha com o seu nome ali e ela vai marcando todos os acertos que ela vai tendo conforme os comandos que o professor vai dando, tá? E aí, no final, o professor vai pedir que somem e verifiquem, né, qual foi a sua pontuação. Aí ele vai questionar com a turma quem teve a maior quantidade de acertos, né? Quantos tiveram a mesma quantidade de acertos. Então isso também vai gerar uma aprendizagem significativa na sala. Por quê? Porque ele vai estar questionando as crianças e eles vão comparar as quantidades para verificar, né? Então, quantidade maior, menor, isso vai se tornar assim algo muito, mas muito interessante para trabalhar com as crianças, tá? Nessa regra, provavelmente não existirá um único ganhador, pois vários poderão conquistar a maior pontuação no final das jogadas, né? Isso já deu para perceber. As regras do jogo e alguns exemplos de comandos são para qualquer idade a partir de 4 anos, vocês já perceberam pelo que eu falei, desde que os comandos sejam adaptados aos objetos do conhecimento considerados no momento, tá? Então, ó, vocês podem estar trabalhando com um aluno maior, né? Com um aluno do 4º ano, do 5º ano, até mesmo de 7º, né? Vamos trabalhar com a tabuada da multiplicação. Eu quero números cujo produto seja 30, eu quero 4 números cujo produto seja 45. Então aí vocês vão estar aplicando comandos conforme a realidade de cada ano que vocês estão trabalhando. Vamos então para a variação. Primeira variação, um tabuleiro para a dupla. Então a dupla vai jogar com apenas um tabuleiro, ó. Então marcadores de cores diferentes. Eles decidem quem será o primeiro a jogar por critério escolhido, tá? Esse critério deve ser sempre antes de dar início às jogadas. O educador dá o comando. Supondo que o comando seja que a soma de 20. Então, alternadamente, cada participante vai colocando o seu círculo colorido sobre o número. A soma tem que dar 20. Então vamos supor, o primeiro colega põe no 6, o segundo pôs no 4. Então 6 mais 4, 10, mas eu quero que a soma seja 20. Ah, o outro colocou no 3. Então eu tenho aqui 13. Aí o colega pensa, bom, 13 para dar 20, falta 7. Fechou. Então o jogador com os marcadores verdes é o ganhador. Mas supondo que ele não perceba isso, o que ele vai fazer? Então, ele poderia ter colocado no 2. Então, olha aqui, ó, eu tenho 10, 13, deu 15. Né? Aí, claro que o outro jogador, né, vai, então, completar a soma 20. Então, aí tudo vai do quê? Do raciocínio lógico e do cálculo mental dos nossos alunos. Então, nós vamos estar também desenvolvendo o cálculo mental por meio desta variação do jogo. E aí nós podemos trabalhar com produto, com diferença, né? Então, ganha o participante, no caso da soma, o primeiro que fechar a soma solicitada pelo educador. Se não conseguirem fechar, pode acontecer? Pode, né? Se não conseguirem fechar a soma, eles vão reiniciar a jogada. O jogo continua
a partir dos comandos, e cada dupla vai fazendo os registros para que no final das jogadas possam definir o vencedor de cada dupla. Então aqui é muito importante que as crianças vão fazendo o registro, né? Então eles vão marcando a pontuação com o seu círculo colorido e vão fazendo o registro no seu caderno, tá? Isso é muito importante. E a variação 2 seria um tabuleiro para cada um da dupla e seus respectivos círculos. Então cada um teria o seu tabuleiro, certo? Cada jogador, considerando os comandos do educador, utiliza os seus círculos e marca os números no seu tabuleiro. O primeiro da dupla que marcar corretamente a soma ou produto ou diferença ou quociente solicitado pelo educador será o ganhador daquela rodada, certo? Então cada um com o seu tabuleiro. E aí nós vamos então para a variação das outras disciplinas. Mas como que eu vou trabalhar as outras disciplinas, né? De uma forma muito interessante. Aqui eu vou precisar de um envelope. Aqui neste caso, ó, sempre junto com os jogos, já vem questões para recorte para sair jogando com a sua turma, né? Mas claro que o educador vai criar as questões junto com os seus alunos na sala de aula. As crianças, é muito importante que tenham a oportunidade de elaborar, né? De estar pesquisando e criando questões. Então aqui no envelope, nós vamos colocar questões com números de 1 a 9. E é interessante que vocês observem aqui, olha só, no caso aqui ciências, ó, nós temos, ó, alimentação e saúde. Observem que são repetidos alguns números, ó, tem 2 número 1, tem 2 número 5, posso colocar mais que 2 números, né, 3 número 5, então de 1 a 9 com repetições de números, tá? Vocês já vão ver por quê. Então, o que vamos fazer? Nós vamos dobrar essas questões para que o número não seja visualizado, tá? No momento da jogada, nós vamos colocar as questões no envelope, tá? E como na regra anterior, um tabuleiro para cada um da dupla com seus respectivos círculos. Então decide-se quem dará início ao jogo. O primeiro participante retira sem olhar uma questão do envelope. Então ele está retirando a questão do envelope. Retirou a questão número 8. Ó, a sua alimentação é saudável? Justifique. Vamos supor que ele respondeu corretamente, então ele marca ponto no número 8. Então ele acertou a questão 8. Agora o próximo jogador, ele vai retirar sem olhar, né, a questão. Ele tirou o número 4. Qual a importância dos sais minerais na nossa alimentação? Então ele acertou, ele marca o número 4. Então aqui ele foi decidido lá que seria, antes de dar início ao jogo, tem que decidir quantas questões serão retiradas. Então quantas jogadas serão feitas, tá? Então se definir por 3. Então ele vai jogando, tirou a próxima questão, acertou, marca, errou, não marca nada. Então se ele tirar aqui a questão 5 e acertar, ele marca o número 5. Se errar, ele não marca nada. Depois de 3 rodadas, cada um dos jogadores vai somar a sua quantidade. Ó, vamos supor que ele acertou 8, o 5 e o 3. E esse aqui acertou o 4 e o 6. Ou acertou o 4 e o 9, tá? Então vamos ver. 8 mais 5, 13. Mais 3, 16. Então olha só, esse pontuou 16. Aqui 9 mais 4, 13. Vejam que interessante. De repente, ele poderia ter acertado a 9 e a 8. Olha só com 2 questões ele teria ganho o jogo. Olha aqui, soma 17 e aqui somou 16. Então se torna muito interessante esse tipo de jogada. E percebam que podemos trabalhar com qualquer assunto de qualquer disciplina. Então fica muito interessante para uma fixação de atividades em sala de aula ou até mesmo para estarmos jogando, né, em casa com os nossos
com os nossos filhos, né? Ou até mesmo em clínicas de profissionais aí das áreas, né? De fonoaudiologia, de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, né? Psicologia, entre outros profissionais de áreas afins. Então, essas são algumas das regras do jogo. O resultado é. Um jogo, muitas formas de jogar. Um jogo que vale por muitos jogos. Jogar mais, aprender mais. Aprendizagem lúdica é com os jogos educativos Mônica Soltal.